Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. E se você gosta de histórias quentes, escreve nos comentários, quente. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Helena sabia que Ricardo não era um homem cruel. Ele nunca levantou a voz, nunca a humilhou, nunca a fez se sentir pequena. Mas, de alguma forma, ele a fez se sentir invisível. O casamento deles era estável, funcional. As contas estavam sempre pagas, os compromissos seguiam um ritmo previsível e, na cama, Ricardo a procurava com a mesma fome controlada de sempre. O desejo entre eles nunca foi um problema. Pelo contrário, havia um fogo bruto na forma como ele a tomava. Mas era só isso. Não havia mais nada. Ele nunca elogiava seu perfume. Nunca notava um novo corte de cabelo. Nunca segurava sua mão sem motivo. Para Ricardo, gestos como esses pareciam irrelevantes. Naquela noite, Helena o observava da mesa de jantar enquanto ele lia e-mails no celular. O brilho frio da tela iluminava seu rosto sério, completamente alheio ao mundo ao redor. Como foi seu dia? Ela perguntou, tentando iniciar uma conversa. Corrido. Ele não levantou os olhos. Silêncio. Ela esperou por mais alguma coisa. Uma pergunta sobre o dia dela, talvez. Um gesto mínimo de interesse. Mas nada veio. Helena mordeu o lábio, engolindo a decepção. Sentiu-se tola por esperar mais. Por que ainda insistia? Mais tarde, na cama, ele a puxou para si como fazia todas as noites. O toque dele era firme, seus beijos exigentes. O corpo de Helena respondeu como sempre respondia, porque o desejo era fácil, automático. Mas, enquanto ele a tomava com a intensidade de sempre, ela sentiu um vazio crescer dentro dela. Era estranho sentir-se desejada e solitária ao mesmo tempo. Quando tudo terminou, Ricardo suspirou satisfeito e virou-se de lado, pronto para dormir. Helena ficou olhando para o teto, os pensamentos pesados. Você me ama? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. Ela sentiu o corpo dele se enrijecer por um segundo antes de responder, sem sequer olhar para ela. Você é minha esposa, claro que te quero. Querer e amar. Ele não percebeu a diferença. Ela fechou os olhos, sentindo um nó se formar em sua garganta. Naquela noite, pela primeira vez, Helena percebeu algo que a apavorou. Ricardo jamais teve medo de perdê-la. Na manhã seguinte, Helena acordou sentindo um peso no peito. A resposta de Ricardo ainda ecoava na sua mente. Você é minha esposa, claro que te quero. Ele a queria, mas será que um dia a enxergou? Levantou-se da cama antes que ele acordasse, sem pensar muito, abriu o armário. Olhou para as roupas que usava todos os dias, tons neutros, cortes comportados, nada que realmente dissesse algo sobre ela. Era como se tivesse sido programada para ser a mulher ideal. Esposa recatada. Discreta. E esquecível. Mas isso terminava ali. Pegou a bolsa e saiu sem avisar. O salão de beleza era um mundo diferente do que estava acostumada. O cheiro de produtos misturado ao som das conversas femininas a fez hesitar por um momento. Mas, quando se viu sentada na cadeira diante do espelho, algo dentro dela despertou. A cabeleireira puxou uma mecha do seu cabelo escuro, analisando-a com olhos experientes. Quer cortar quanto? Helena respirou fundo. O suficiente para que, quando eu me olhar no espelho, veja uma mulher nova. A transformação foi intensa. Cabelos mais curtos, brilhantes, com um movimento que nunca teve. As sobrancelhas bem desenhadas, a maquiagem realçando cada traço do seu rosto. Quando se olhou no espelho, se viu pela primeira vez em anos. Ela saiu do salão com passos decididos e entrou na primeira boutique que encontrou. Escolheu vestidos que abraçavam suas curvas, saltos que a faziam andar diferente, lingeries que faziam sua pele formigar ao toque. Ao final do dia, Helena já não era a mesma mulher que saiu de casa naquela manhã. Ela era uma nova mulher, e ela mesmo se deu o nome de Loba Felina.
Quando chegou em casa naquela noite, sentiu um frio na barriga. Jogou os cabelos para o lado antes de entrar, pronta para ver a reação do marido. Mas Ricardo não estava sozinho. Havia um homem ao lado dele, um colega de trabalho que Helena nunca tinha visto antes. Ele era alto, atraente, com um sorriso fácil e um olhar afiado que a percorreu dos pés à cabeça assim que ela entrou. Ricardo, não vai me apresentar? O tom do homem era interessado, descarado. Ricardo, por sua vez, ainda olhava para Helena como se tentasse entender o que via. Esta é minha esposa, Helena. O colega sorriu e segurou sua mão um pouco mais do que deveria. Um prazer enorme. Enorme mesmo. Você nunca me contou que era casado com esse mulherão. Os olhos dele desceram lentamente pelo seu corpo, sem a menor preocupação em disfarçar. Helena percebeu que era olhada de um jeito que não via há muito tempo. E o melhor. Pela primeira vez, Ricardo parecia incomodado com aquilo. Helena sentiu o olhar do amigo de Ricardo queimando sua pele. Ele não fazia questão de ser discreto. Cada vez que falava, o tom era carregado de uma admiração insolente, de um desejo descarado. Ela tentava manter a postura, mas sentia um desconforto crescente. Olhava para Ricardo, esperando alguma reação, mas ele parecia travado. O jantar seguiu com conversas sobre trabalho e investimentos, mas, de tempos em tempos, Helena sentia aquele olhar em cima dela. Um olhar que a despia sem permissão. Quando se levantou para buscar mais vinho na cozinha, ouviu passos atrás de si. Sentiu o estômago revirar antes mesmo de se virar. Precisa de ajuda? A voz do homem veio baixa e carregada de segundas intenções. Helena fingiu não entender e continuou a abrir a garrafa de vinho, de costas para ele. Mas, antes que pudesse reagir, sentiu seu corpo ser encurralado contra a bancada. Ele segurou os seus quadris e sussurrava em seus ouvidos. Você é uma visão, sabia? O sussurro veio próximo demais ao seu ouvido. Helena congelou. O cheiro do perfume dele a envolveu, forte e invasivo. Eu te vi assim que entrei e soube que precisava te dizer isso. Uma mulher como você não faz ideia do que causa em um homem. Ela respirou fundo, tentando afastá-lo com as mãos. Você está passando dos limites. Mas ele não recuou. Você não entende, Helena. Você é um mulherão de enlouquecer qualquer homem. Você merece mais do que isso. A insinuação a fez estremecer. Você precisa sair da minha frente. Agora. Ele riu, baixo. Não precisa ter medo, não vou fazer nada. A menos que você queira. Que você me permita entrar. Eu quero você. Antes que ela pudesse responder, outra voz cortou o ar. Tire as mãos da minha esposa. O tom era gélido, letal. O sangue de Helena gelou e, ao mesmo tempo, um alívio percorreu sua pele. Ricardo estava parado na porta da cozinha, os punhos cerrados, os olhos escurecidos pelo puro ódio. Ele percebera o desconforto dela. O homem se afastou imediatamente, levantando as mãos. Ei, calma. Eu só estava elogiando. Ricardo foi para cima dele. Não o tocou, mas seu corpo emitiu um aviso claro: qualquer passo a mais e aquilo terminaria de forma que ele merecia. Eu acho que você já passou tempo demais na minha casa. O outro riu, tentando mascarar o constrangimento. Relaxa, cara. Só um mal-entendido. Sai. Agora. O homem hesitou por um segundo, então pegou seu paletó e se retirou sem olhar para trás. Helena soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Suas mãos tremiam levemente, e ela percebeu que Ricardo as observava. Por um momento, houve apenas silêncio entre eles. E então, ele falou, com a voz baixa, contida. Você está bem? Helena levantou os olhos para ele. Ali estava. O silêncio entre eles era cortante. Os olhos de Ricardo estavam cravados nos dela, e Helena sentia o ar eletrizado ao redor. Ele parecia um homem à beira do abismo, segurando-se por um fio invisível.
Mas então ele se moveu. Em um instante, Ricardo avançou, suas mãos segurando o rosto de Helena com uma urgência feroz. Sua boca encontrou a dela em um beijo faminto, brutal. Não havia mais indiferença, não havia mais frieza. Havia posse. Ele a ergueu sem esforço, pressionando-a contra a bancada da cozinha. Sua boca traçou um caminho quente pelo pescoço dela, suas mãos explorando cada curva com avidez. Nossa, ele murmurou contra sua pele, arfando. Como você é linda, Helena. Helena gemeu quando ele a puxou ainda mais para si, suas mãos segurando sua cintura como se nunca mais fosse soltá-la. O toque dele era diferente agora. Não era apenas desejo, era necessidade. E ela se entregou. Ali mesmo, na bancada fria da cozinha, Ricardo a tomou como se quisesse marcar cada pedaço dela. Seu corpo exigia o dela com uma intensidade brutal, cada movimento carregado de posse e ciúmes. Helena sentiu cada estocada, cada gemido rouco contra seu ouvido, e aquilo a fez se perder completamente. Ele a fez gritar seu nome. Mas não foi suficiente. Ele queria mais. Ricardo a carregou no colo até o sofá da sala, jogando-a entre as almofadas com um olhar ardente. Você é minha, Helena. A voz dele saiu baixa, rouca, perigosa. Ela nunca ouviu daquele jeito antes. Consumido. Desesperado. Ele se deitou sobre ela e a beijou de novo, com ainda mais intensidade, mais urgência. Os dedos dele se perderam nos cabelos dela, puxando-a para si enquanto seus corpos se encaixavam novamente. E ali, no sofá, Ricardo a tomou pela segunda vez naquela noite. Os gemidos dela se misturaram ao som dos corpos se chocando, a respiração pesada de Ricardo. Ele estava faminto. Mas ainda não era suficiente. Dessa vez, foi Helena que o puxou para o tapete da sala. Os olhos de Ricardo estavam escuros de desejo, o peito subindo e descendo em respirações irregulares. Você me deixou louco, ele murmurou, roçando os lábios na clavícula dela. Então me tenha mais uma vez. Ela viu o fogo acender de novo nos olhos dele. E ali, no tapete da sala, ele a tomou pela terceira vez. Sem pressa, sem urgência. Dessa vez, ele foi devagar, em um ritmo quente e romântico que fazia Helena sussurrar. Seus lábios exploraram cada pedaço de pele, cada suspiro que escapava dela. Ele queria descobri-la de novo, senti-la por inteiro. Quando o último tremor de prazer passou pelos dois, Ricardo rolou para o lado, tentando recuperar o fôlego. Mas ainda não havia terminado. Ele puxou Helena para si, os olhos brilhando com algo que parecia um misto de obsessão e arrependimento. Vem comigo. Ela franziu o senho. Para onde? Ele se levantou, segurando sua mão. Para um banho. Ela sorriu, exausta e satisfeita, mas deixou que ele a conduzisse. A água quente da banheira envolveu os dois em um abraço confortável. Ricardo a puxou para seu colo, seus braços a envolvendo por trás. Eu fui um idiota, ele murmurou contra a pele dela, beijando seu ombro. Helena fechou os olhos, sentindo as mãos dele deslizarem preguiçosamente por seu corpo. Sim, foi. Ele riu baixinho, mas não discutiu. E então, ele a teve mais uma vez. Na água morna, entre beijos lentos e sussurros ofegantes, ele a amou. Dessa vez, não havia pressa, nem fúria, nem ciúmes. Só havia Helena e Ricardo, completos um no outro. Depois, ele a envolveu em uma toalha e a levou para o quarto. Deitaram-se juntos, ele a abraçando por trás, protegendo-a, segurando-a. Nunca mais vou deixar um homem te desrespeitar, Ricardo murmurou contra os cabelos dela e ainda tomado pelos ciúmes. Helena sentiu o coração apertar de felicidades, foi quando pensou em fazer uma surpresa para o marido. A casa estava transformada. Luzes baixas, um brilho avermelhado iluminando as paredes, cortinas esvoaçantes deixando o ar denso e íntimo. O perfume doce e amadeirado de velas espalhava-se pelo ambiente, e uma melodia lenta, hipnotizante, preenchia o espaço. Helena caminhou pelo chão de madeira descalça, sentindo a textura fria contra sua pele quente.
Seu corpo estava coberto por rendas vermelhas e transparências ousadas, um conjunto que abraçava suas curvas de forma provocante. Ela havia preparado um espetáculo. E Ricardo seria sua única plateia. Ele chegou do trabalho exausto. O dia tinha sido longo, e tudo o que queria era um banho quente e uma noite de descanso. Mas assim que abriu a porta de casa, o mundo parou. O aroma doce atingiu seus sentidos primeiro. Depois, a penumbra avermelhada tomou seus olhos. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para a visão à sua frente. Helena estava no centro da sala, um furacão de desejo e sedução. A música começou a tocar mais alto, e então ela dançou. Os quadris ondularam, os braços deslizaram sobre o próprio corpo, os olhos de Helena estavam fixos nos dele como um feitiço impossível de quebrar. Ricardo engoliu seco, sentindo o próprio sangue ferver nas veias. O que você está fazendo comigo? Sua voz saiu rouca, faminta. Helena sorriu, mordendo o lábio. Dançando para o meu homem. Ela girou devagar, deixando a renda revelar e esconder o que estava por baixo, provocando-o a cada movimento calculado. Ricardo ficou imóvel, mas dentro dele, um animal rugia para ser solto. A música trocou para algo mais selvagem, e Helena se transformou. Seus movimentos antes suaves tornaram-se intensos, provocativos, dominantes. Ela se aproximou dele, deslizando os dedos pelo peito dele, sentindo a respiração acelerada do marido, o calor que emanava de seu corpo. Você está brincando com fogo, Helena, ele alertou, mas seus olhos diziam outra coisa. Então me queime. Foi a última coisa que precisou dizer. Ele explodiu. Ricardo a pegou nos braços e a empurrou contra a parede, sua boca tomando a dela com uma fúria descontrolada. Seus beijos eram vorazes, suas mãos percorriam cada centímetro da pele quente dela, como se quisesse tatuar a sensação em seus dedos. Você me enlouquece. A voz dele era puro desespero. Ele rasgou a renda vermelha sem hesitar, expondo o corpo quente e úmido dela. O olhar que lançou foi o de um predador que finalmente capturou sua presa. E então ele a tomou ali mesmo, contra a parede, sem esperar, sem pensar. Só sentir. O primeiro grito de Helena foi abafado pela boca de Ricardo, e ele não parou até vê-la estremecer contra si, até sentir seu nome sendo gemido contra sua pele. Mas ainda não era suficiente. Ele a pegou no colo e a jogou no sofá. De novo, ordenou, seus olhos inebriados de desejo. Ricardo, Helena tentou recuperar o fôlego, mas ele não permitiu. Beijou cada pedaço dela, devorando sua pele como se precisasse dela para viver. E ali, no sofá, ele a tomou pela segunda vez. As mãos de Helena arranharam suas costas, suas pernas se enroscaram ao redor dele, o mundo girou. Ricardo não podia parar. Ela era sua vitamina, seu vício, seu oxigênio. E ele precisava de mais. Ele a carregou até o tapete felpudo da sala, ofegante, os músculos tensionados pelo desejo incontrolável. De joelhos. A ordem veio baixa, cheia de necessidade. Helena obedeceu, seus olhos cheios de desafio e sedução. E Ricardo a tomou pela terceira vez. A quarta vez foi na escada. O corpo de Helena estava entregue, exausto e vibrante ao mesmo tempo. Mas Ricardo a queria mais uma vez. Seus corpos colidiram contra a madeira fria, os gemidos ecoando pelo corredor escuro. Ele a pegou com força, com fome, com um amor devastador. Ele a adorou. Mas a noite ainda não tinha acabado. Ricardo, completamente da forma que veio ao mundo insatisfeito, olhou para Helena deitada sobre os degraus, arfando, um sorriso de prazer estampado nos lábios. Ele a pegou no colo e caminhou até o banheiro. A banheira já estava cheia, a espuma branca cobrindo a superfície. Vem. Helena sorriu, exausta, mas entrou na água quente com ele. O calor os envolveu, relaxando os músculos, mas o fogo entre eles ainda queimava. Ricardo a puxou para seu colo, deslizando as mãos molhadas por sua pele. E então, ele a teve mais uma vez.
Na água quente, entre beijos lentos e sussurros roucos, ele a amou pela 5ª vez. Dessa vez, sem pressa, sem brutalidade. Só eles dois. Depois, Ricardo a envolveu nos braços e a levou para a cama. Deitaram-se juntos, ele abraçando-a forte, protegendo-a, segurando-a. Seu nariz roçou contra o pescoço dela e, antes de adormecer, ele murmurou: "Eu te amo, Helena." Ela sorriu, sentindo o coração se apertar. E então dormiram, pele na pele, corações sincronizados, almas completamente entregues. Aquela noite nunca seria esquecida. O primeiro raio de sol deslizou suavemente pela cortina, tingindo o quarto de tons dourados e alaranjados. O mundo lá fora despertava devagar, mas dentro daquele quarto, tudo ainda era silêncio, calor e amor. Helena se moveu preguiçosamente sobre os lençóis macios, sentindo o corpo relaxado e satisfeito. Cada músculo dela ainda carregava as marcas do amor insaciável de Ricardo na noite anterior. Mas antes que pudesse sequer abrir os olhos, sentiu o peso quente do corpo dele sobre o seu. "Bom dia", a voz dele era um sussurro rouco contra sua pele. Ela sorriu, sentindo os lábios de Ricardo percorrerem seu pescoço em beijos lentos, carinhosos, adoradores. "Ricardo", murmurou, entrelaçando os dedos nos cabelos dele. Mas ele não parou. "Preciso de você." Ele deslizou os lábios pelo ombro dela, descendo devagar, suas mãos traçando cada curva com um toque quase reverente. O desejo entre eles reacendeu, mas dessa vez, era diferente. Ricardo não estava apenas faminto. Ele estava apaixonado. Ele a tomou nos braços e a deitou sobre os lençóis, olhando-a nos olhos. "Helena, você é minha vida." Sua voz era cheia de emoção. Ela sorriu, deslizando os dedos pelo rosto dele. "Então vai precisar ir com calma." Ela respirou fundo e segurou a mão dele, levando-a até seu ventre. "Porque agora somos 3." O tempo parou. O peito de Ricardo subiu e desceu em uma respiração trêmula. Seus olhos, escuros de desejo segundos antes, agora brilhavam de emoção. "Você está grávida?" Ela sentiu, mordendo o lábio, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. E então ele riu. Uma risada leve, cheia de incredulidade e felicidade absoluta. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e a beijou com tanto amor que Helena sentiu o coração explodir. "Meu Deus, vamos ter um filho." A voz dele saiu embargada. Ela sentiu de novo, e então ele a abraçou, apertando-a contra si como se nunca mais quisesse soltá-la. "Eu te amo. Amo você, amo nosso bebê, amo tudo que somos." Helena sentiu o coração acelerar. Ela nunca o viu daquele jeito antes. Completamente entregue. E então, ele a amou. Mas dessa vez, foi diferente. Foi suave, como se seus corpos estivessem dançando juntos em perfeita sincronia. Cada toque encaixava, cada beijo era uma promessa, cada suspiro era uma declaração silenciosa. Ele se moveu dentro dela devagar, profundo, seus olhos nunca deixando os dela. Helena sentiu lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto, e Ricardo as beijou, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Eles chegaram juntos, como uma explosão de amor, de felicidade, de pertencimento. E então ficaram ali, entrelaçados, seus corpos e almas conectados de uma forma que nunca estiveram antes. O sol já estava alto quando Ricardo puxou Helena para seus braços, aninhando-a contra o peito. Ele acariciou seu ventre com ternura, ainda sorrindo como um homem que acabará de ganhar o maior presente do mundo. "Eu prometo ser o melhor pai do mundo." Sua voz era cheia de certeza. Helena riu baixinho, acariciando o rosto dele. "Eu não tenho dúvidas disso." Ele a beijou na testa e a segurou mais forte. "E prometo também nunca mais te fazer sentir invisível. Você é minha mulher, minha vida, minha casa." Helena fechou os olhos, sentindo o coração transbordar. Ela nunca duvidaria disso de novo. E então, naquele quarto banhado pela luz da manhã, eles dormiram juntos, 2 corações batendo como um só. O começo de uma nova história. O renascimento de um amor.
E a certeza absoluta de que alguns amores são para sempre. Já me conta se você conseguirá amar nessa mesma intensidade desse casal. Se a resposta for sim, coloca nos comentários sim. Eu vejo você na próxima história. Tchau, tchau.